Boa noite a todos, eu sou Juvândia Moreira, presidenta do sindicato, e nós estamos começando mais um Momento Bancário. E hoje nós vamos falar sobre a terceirização, esse tema que está recorrente aqui no nosso Momento Bancário, claro, todo mundo sabe, por conta do projeto de lei 4330, que agora mudou de número e é um projeto que está no Senado, que é o PLC 30, mas é o mesmo conteúdo, é um projeto que quer liberar a terceirização na atividade fim, ou seja, é um projeto que vai, na verdade, representa a precarização. E para falar sobre isso, sobre o projeto de lei, sobre essa campanha toda e sobre uma audiência pública que a gente teve aqui hoje na Assembleia Legislativa, nós estamos aqui com o doutor Guilherme Feliciano, que é juiz titular da primeira vara de Taubaté e também vice-presidente da ANAMATRA. Boa noite, doutor Guilherme, obrigado pela presença. Boa noite, Giovânia. O prazer é nosso. Trago aqui para os bancários o abraço da Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho. Estamos à disposição. Doutora, vamos assistir aqui um vídeo que o senhor que participou também dessa audiência pública nesta segunda na Assembleia Legislativa de São Paulo. Vamos assistir um pouquinho, um trecho dessa audiência e a gente comenta um pouquinho. Trabalhadores representados pelas principais centrais sindicais lotaram 2 auditórios na Assembleia Legislativa de São Paulo para acompanhar a audiência pública convocada pela deputada estadual Beth Saão e conduzida pelo senador do Rio Grande do Sul, Paulo Paim, com o objetivo de debater o projeto de lei complementar da terceirização. A sessão começou por volta das 10 da manhã desta segunda-feira, 29 de junho. Os dirigentes sindicais alertaram sobre os riscos do projeto que libera a terceirização no Brasil. O senador Paulo Paim afirmou que busca apoio entre os demais parlamentares para inviabilizar a aprovação desse projeto na casa. Ele informou que muitos senadores já se posicionaram contrários à terceirização e se comprometeu a realizar audiências públicas em todos os estados brasileiros. Ao final, foi lida uma carta em que os trabalhadores de São Paulo selaram um compromisso contra a retirada de direitos. Doutor Guilherme, qual que é a posição da ANAMATRA sobre esse projeto da terceirização? Giovândia, nós temos um processo longo de debate dentro da ANAMATRA sobre a terceirização como um fenômeno geral e agora, mais especificamente, do PL 4330 e agora do PLC 30. Eu disse na audiência pública e faço sempre questão de dizer, a ANAMATRA, embora seja uma entidade que congrega juízes do trabalho e que, portanto, obviamente defende os interesses, por assim dizer, corporativos desses juízes, também tem uma dimensão cidadã. Né? O artigo 4º do nosso estatuto estabelece que a ANAMATRA também tem por função defender os direitos sociais e a moralidade pública. Por conta disso, em função de diversas notas técnicas e debates internos que fizemos aí, imagino, nos últimos 20 anos, temos uma posição fechada contra este modelo de terceirização que o PLC 30 propõe. Terceirizar atividade fim, atividade inerente da empresa, na nossa visão, não é nada mais, nada menos que retroceder mais ou menos 100 anos e devolver à condição geral do mercado de trabalho aquilo que a própria Organização Internacional do Trabalho, em 1919, buscou abolir: tratamento de trabalho como mercadoria. A empresa tomadora, ao invés de contratar um trabalhador e garantir a ele os direitos mínimos, ela vai a um outro tipo de mercado buscar, por exemplo, um lote de 4.000 horas de trabalho. E aí ela comprará essas 4.000 horas daquela empresa prestadora que lhe oferecer essas horas ao menor preço. É isso que vai acontecer. Ou seja, mercadejar força de trabalho. Isso é inaceitável. Então, a gente tem essa experiência na nossa categoria, né? Hoje, nós somos 500 mil bancários no Brasil e temos terceirizados, segundo a PNAD, cerca de 1,5 milhão, 1.300.000 trabalhadores se declararam trabalhadores do sistema financeiro. Ou seja, só 500 mil são bancários. Portanto, onde estão esses demais trabalhadores? Uma parte pode estar na área de seguro, mas os demais a gente sabe que estão terceirizados e numa relação muito precarizada. Perdendo a identidade, né? Com certeza. E aí, assim, a gente vê na nossa categoria, o trabalhador terceirizado recebe 70% menos
que recebe um bancário, né? E também tem um problema que você contrata a empresa às vezes fecha, some. A gente vê, por exemplo, os vigilantes, né? Quantas vezes a gente teve que procurar o banco para cobrar que os bancos pagassem aqueles trabalhadores que tinham sido contratados por aquela empresa que sumiu, desapareceu, ou que não está pagando o salário há mais de um mês, né? E os bancos, né, não fazem esse controle, esse acompanhamento, não tem essa responsabilidade com esse trabalhador. Isso é uma coisa muito comum, chegar a processos de trabalho assim na Justiça do Trabalho? Vivenciei muito isso na jurisdição, né? Taubaté, que é a minha jurisdição, é basicamente um distrito industrial. Então temos lá montadoras, mas também temos, enfim, fábricas de celulares, temos fábricas, usinas siderúrgicas e temos muitos bancos. Tem bancos, Eu me lembro, não direi nomes, mas eu me lembro de uma empresa de vigilância específica que talvez pelo que eu vá descrever você logo identifique, que teve a recuperação judicial decretada e mais tarde a falência. Tinha praticamente contratos de prestação de serviço com bancos privados do país inteiro e muitos em São Paulo. E me lembro que quando foi decretada a recuperação judicial, que nem falência era ainda, mandavam apenas um preposto. E nós já conhecíamos a condição, sabíamos inclusive que o proprietário durante certo tempo ficou inalcançável, quase foragido. E, evidentemente, quem tinha liquidez para pagar os direitos rescisórios daqueles vigilantes, daqueles trabalhadores, era o banco. Pois a retórica do banco era: a minha responsabilidade, nos termos da súmula 331 do Tribunal Superior do Trabalho, essa que querem derrubar agora, é subsidiária. Eu reconheço esta dívida, o valor é este mesmo, mas eu quero que Vossa Excelência cobre primeiro da prestadora, que já havia desaparecido, e depois cobre de mim. Ou seja, é quase um disparate. Chega a ser indigno na perspectiva do próprio Poder Judiciário. Sim, com certeza, porque o ser humano, né, o vigilante, aquelas famílias estão sem salário, sem receber, sem seus direitos, né? Então, a gente tem cobrado aqui na luta, né? Ameaçando fechar a agência. Eu imagino. E cobrando que os bancos paguem e assumam a dívida para não deixar o trabalhador pagar a conta, né? Porque se esperar o tempo do trâmite, né, de tentar localizar o dono da empresa, quer dizer, o banco contratou, ele era responsável. Perfeito. Em relação aos bancos, isso é especialmente mais grave na nossa visão, porque a lógica é que, enquanto não pagam, e por isso a demora interessa, o dinheiro está sendo emprestado a juros que nós sabemos quais são, não é? Ou seja, a demora processual, especialmente para as instituições financeiras, rende, vale a pena, o que é lamentável. É verdade. Também, o projeto de lei tem vários problemas, né? Além desse, que na verdade ele possibilita a precarização total, ele possibilita outras questões, como a pejotização, né? Ele abre espaço para se contratar um trabalhador como pessoa jurídica, né? Eu vejo também que ele permite que você contrate uma empresa que pode contratar outra, né? Partenização e por aí vai. Isso também Problema sério. É comum. Hoje ele legaliza uma prática ilegal, né? Uma prática ruim do mercado de trabalho, que hoje, pelo menos, é legal, né? Se você conseguir provar e pegar, você combate, né? Reconhece o vínculo diretamente. Exatamente, reconhece o vínculo, sociais, né? É realmente um problema sério. Nós temos dito que não é apenas um problema da classe trabalhadora, mas um problema da sociedade civil em geral. Quer dizer, você que está nos ouvindo vai tomar um avião de São Paulo a Brasília, por exemplo, não saberá se quem está na cabine é um piloto contratado pela própria companhia aérea ou se é contratado pela companhia B, contratada pela companhia aérea, ou pela C ou pela D. A insegurança, em geral, se manifesta de uma maneira violenta, além da precarização de direitos sociais. E você não sabe se aquele piloto foi bem treinado, né? Quer dizer, você pode descobrir da pior maneira possível, exatamente, né? E aí, nesse caso, exatamente. Bom, nós vamos fazer um pequeno intervalo e a gente volta para continuar a nossa conversa sobre a terceirização.
As crianças e adolescentes de hoje serão os cidadãos de amanhã. Que legado queremos deixar para nossos filhos e netos? A Fundação Projeto Travessia, criada pelo Sindicato dos Bancários de São Paulo, Osasco e região, atua há quase 20 anos na promoção de direitos de crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social. Por meio de parcerias e doações, a Fundação já atendeu a mais de 13.700 crianças e adolescentes e seus familiares, transformando a história de suas vidas. Essa causa é muito importante e precisa ser prestigiada. Doe a devolução de sua contribuição sindical total ou parcial para essa grande iniciativa. O futuro do país agradece. Estamos de volta no Momento Bancário, falando sobre terceirização e com o doutor Guilherme Feliciano, que é vice-presidente da Anamatra. Doutor, nós estamos aqui com um vídeo que é do doutor Maximiliano Garcês, que é diretor da Associação Latino-Americana dos Advogados Trabalhistas, da ALAU, e também um dos coordenadores lá do Fórum, que tem um nome grande, mas na verdade é um Fórum Nacional em Defesa dos Direitos dos Trabalhadores Ameaçados pela Terceirização, né? E é um fórum que tem várias entidades, e o importante dessa luta é que a gente tem várias entidades que estão apoiando a luta contra a terceirização e contra esse projeto de lei, né? Importante, tem a Anamatra, tem o Ministério Público, todas as entidades sindicais, mas também, né, a LAU, que agora é importante, a gente tem a universidade. Eu acho que fortalece muito a nossa luta a gente ter todas essas entidades juntas, fazendo é uma batalha, né? Então, vamos ouvir o doutor Max e a gente já volta para fazer o comentário. Boa noite, companheiros e companheiras bancários. Obrigado pelo convite da TV dos Bancários, da companheira Giovândia. Hoje a audiência foi emocionante. Já foi a 7ª audiência pública feita pela Comissão de Direitos Humanos do Senado e pelo Fórum, né, dos Trabalhadores Ameaçados pela Terceirização. E a participação foi enorme do movimento sindical. Os bancários e bancárias estavam em peso lá e fizeram intervenções de qualidade. E a gente sentiu a mobilização dos trabalhadores paulistas contra esse PL terrível que é o PL 4330, agora o PLC 30 no Senado. A principal perda não é só econômica. Os salários vão ser menores, os terceirizados se acidentam com mais frequência, morrem com mais frequência, mas a perda maior eu acho que dá para sintetizar na perda de dignidade. O trabalhador pode ser terceirizado, a empresa inteira não precisa mais ter nada além do que um CNPJ, e o terceirizado pode ser quarteirizado, e a empresa quarteirizada pode quinteirizar, ou seja, é o projeto do aluguel de pessoas. Essa é a lógica do projeto. O trabalhador é apenas uma mercadoria que pode ser usada, vendida, e é um projeto também contra a classe trabalhadora. É um projeto que quer destruir o movimento sindical, é um tripé da terceirização, a redução da maioridade penal para poder encarcerar o jovem trabalhador, porque o jovem da elite não vai preso, a gente sabe disso, e o financiamento privado de campanhas, que é para impedir que o movimento sindical e a classe trabalhadora consiga mandar deputados e senadores a Brasília. O senhor falou um pouco sobre isso, né? Ver o trabalhador como uma mercadoria e não como um sujeito de direitos, que, né, tem sua dignidade, tem que ser respeitado. Exatamente. Isto é um marco histórico, não é, Giovândia? Nós temos a Constituição do Haiti, de 1919, que nos seus considerandos diz isso textualmente: trabalho não é mercadoria de comércio. E depois, em 1948, a Declaração de Filadélfia dizendo a mesma coisa. E o Brasil é signatário de ambas. Eu sempre digo isto, sobretudo quando, mais raramente, sindicatos patronais nos chamam para falar. Porque há toda uma construção discursiva em torno do tema, que você deve ter acompanhado, inclusive por parte da própria Fiesp, etc., de que isto é bom para o trabalhador. Evidentemente não é.
E isto é de uma lógica evidente. Eu ia te perguntar isso, assim, os patrões têm dito, aí, as entidades patronais têm dito que, na verdade, eles querem garantir direitos aos 12 milhões de trabalhadores terceirizados. Não é exatamente isto com todas as vênias. Veja, a lógica que eu sempre aponto, para que às vezes até o empresário mais incauto entenda, é que se eu compro, por exemplo, um rádio de pilha diretamente no fabricante, eu vou pagar, vamos supor, 10. Se eu compro de um comércio varejista, eu vou pagar 15, 20, porque é evidente, esta loja que está intermediando a relação comercial quer ter o lucro. Esta é a intenção do empresário e, enfim, em um Estado capitalista não há nada de mal disso. Agora, a terceirização traz um processo curiosíssimo, em que quem vai, por assim dizer, comprar a força de trabalho, que é o tomador, não compra diretamente do trabalhador, que é quem tem a força de trabalho a oferecer, mas através de uma empresa de terceirização, de um atravessador. Esta empresa prestadora, como empresa que é, também terá de ter o seu lucro. Mas, incrivelmente, o valor da força de trabalho na ponta fica menor. Então, é a única relação comercial em que você coloca um intermediário, um atravessador, e o valor final fica melhor. Fica menor para o tomador e fica melhor para as suas contas. Agora, como é que se fecha esta ideia economicamente? Não tem saída do ponto de vista da economia. Alguém nesta relação está perdendo. Né? E quem está perdendo é o trabalhador. Mais fraca. São direitos sociais que se vão. E eles, os empresários também que estão defendendo o projeto, alegam que, na verdade, a terceirização não é para reduzir custos, é para garantir um trabalho mais especializado, né? Que é a história da especialização. Só que, ao mesmo tempo que eles alegam a especialização e colocaram isso como uma das bandeiras para defender o projeto, eles também incluem lá no projeto que, no caso do correspondente bancário, não precisa de especialização, pode ser feito em qualquer lugar. Ou seja, qualquer supermercado, qualquer portinha, qualquer lugar pode... não precisa ser especialista. E justamente no sistema financeiro que você tem uma necessidade de um treinamento, de uma especialidade, né? Porque você tem a garantia do sigilo bancário. Você não pode, de forma alguma, vazar as informações do cliente, né? Você tem um risco sistêmico. Se você começa a fazer operações de crédito, por exemplo, que tem muito financiamento que está sendo feito fora dos bancos, né, por correspondentes. Então, se você começa a fazer o financiamento sem olhar, né, as exigências necessárias para fazer aquele financiamento, você pode comprometer a saúde financeira de um país se o sistema financeiro não estiver bem administrado, bem fiscalizado, né? Perfeitamente. Criar bolhas. Então, o senhor fala dessa história da especialização? Isso é outra coisa que nós temos dito também para os empresários. É até, se você me permite, interessante esclarecer isto, porque muitas vezes nós vamos aos segmentos patronais e somos arguídos sobre as razões pelas quais tomamos posição aqui, afinal somos juízes do trabalho. A Anamatra é, sobretudo, uma associação de cidadãos que se identificam pela relação que mantém com o Estado na condição de juízes, mas são cidadãos. E como uma associação de cidadãos, ela tem uma visão de mundo. Ela forma uma convicção sobre o que é melhor para a sociedade brasileira. E, neste caso, formou a convicção de que este modelo de terceirização não é bom. O juiz, na sua vara, no seu fórum, no seu tribunal, decide como bem entender, mas a associação tem uma posição definida a esse respeito. Então, exatamente por isso, quando nós vamos conversar com o empresário, procuramos demonstrar a ele como isso não interessa sequer a ele. O que isso tem a ver com a sua pergunta? Muito do que nós temos ouvido por aí, dentro desta linha que você falou, é que exatamente nós estaríamos estabelecendo com o PLC 30 um novo modelo, esse modelo de empresa especializada com objeto social único. E que isso resolveria uma incerteza, uma insegurança jurídica que a súmula 331 do Tribunal Superior do Trabalho, com a história de atividade fim e atividade meio, traria. Isto não é verdade. Em primeiro lugar, pelo seguinte, existem espaços que são, de fato, duvidosos.
Mas ninguém vai duvidar de que o piloto na cabine do avião está exercendo atividade fim, de que o médico cirurgião está exercendo atividade fim no hospital, de que o operário na linha de produção está exercendo atividade fim da montadora. Então não tem tanta insegurança. Agora, muda o paradigma. Empresa especializada com objeto social único. A Justiça do Trabalho não tem esse parâmetro. Isso é um modelo que estão trazendo da Europa, muito especialmente da Itália, e que mesmo lá é controverso. Nós tivemos 20 anos de jurisprudência para consolidar a ideia de atividade fim e atividade meio. Serão mais 20 anos para consolidar este novo conceito. Será que uma pessoa física com um CNPJ, um computador no seu escritório, que sai ao mercado de trabalho, acata de pilotos para oferecer a mão de obra para uma companhia aérea, é uma empresa especializada? Eu antecipo o meu entendimento, que provavelmente será o que eu terei quando julgar casos como esse. Não. Então, imagina-se que isso trará segurança jurídica. Eu acho que trará mais 20 anos de discussão. Verdade. O que o senhor acha, já perguntando sobre a Justiça do Trabalho, acha que a partir da mudança nesse projeto de lei, que não vai acontecer porque nós não vamos permitir, mas se isso acontecesse, o senhor acha que os processos na Justiça do Trabalho aumentariam ou reduziriam? Aumentariam, Giovanni. Eu tenho quase certeza disto, porque entre as consequências da terceirização, você citou várias aí no segmento dos bancários, a perda salarial, o maior nível de sinistralidade, né, mais acidentes. Há outros vários nexos que podemos estabelecer. No Ministério do Trabalho e Emprego, as últimas autuações de trabalho análogo ao de escravo evidenciam que quase 90% envolve algum tipo de terceirização na relação. Então, é péssimo. Nesse contexto todo, o que nós percebemos também como consequência da terceirização é a maior rotatividade. E isto os números do DIEESE apontam também. O trabalhador terceirizado permanece muito menos tempo no emprego. Ora, se há mais rotatividade, haverá mais demanda para a Justiça do Trabalho. Mesmo do ponto de vista do nível, da quantidade de trabalho do juiz laboral, isso não será bom. Aumentará a demanda. Porque com essa possibilidade generalizada de terceirização, com a quarteirização, quinteirização, ninguém vai garantir que a empresa não vai sumir, que essas pessoas vão ter que ir na Justiça do Trabalho para reclamar, que o tomador do serviço pague. Isso ninguém vai garantir, muito pelo contrário, acho que com que eles usam a terceirização, na verdade, para reduzir custos, né? Isso é que a gente vê na prática. E aí, assim, o que a gente vê aqui na prática? Coloca um contrato com um valor tão baixo que, para que a empresa contratada tenha seu lucro, ela vai rebaixando todas as condições e rebaixa do trabalhador. Vai sonegar a direitos gente vê sociais. Aqui, não paga hora extra. Quantas vezes os trabalhadores vêm procurar o sindicato porque estão lá trabalhando 14 horas seguidas e não recebem hora extra. Porque estão lá trabalhando e descobriram que o FGTS não foi recolhido, que o INSS não está sendo pago, né? Que o Vale Transporte está atrasado, eles estão pagando do próprio bolso. Né? Então, quem disse que essas empresas, e com esses preços, com essa prática, não vão continuar fazendo isso? Vão. Né? Eu diria que na minha jurisdição, 60%... Com certeza vai piorar muito, né? É uma especulação, mas eu acho que 60% envolvem empresas terceirizadas, tomadores e empresas terceirizadas. E geralmente, no chamado polo passivo, né, os réus, nós temos a tomadora e a prestadora, às vezes mais uma empresa. Com este projeto aprovado, tornado lei, eu digo até isto aos colegas, o que nós teremos será um número tendente a 100%, de processos com terceirização, porque, como você bem disse, será possível em tudo, e a autuação vai ter 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 réus. Será terrível do ponto de vista da administração judiciária, inclusive para executar tantas empresas, a maior parte delas perdida pelo mundo. Sim, com certeza. Eu também acho que vai aumentar muito, vai piorar bastante a situação do trabalhador. Quer dizer, como muitos falaram na audiência hoje, é um retrocesso tão grande que é voltar à situação da semi-escravidão, né? É permitir que essa situação de escravidão volte, né? Da precarização total. Bom, doutor, eu queria agradecer a sua presença, doutor Guilherme Feliciano, que é vice-presidente da Namatra, e passar a palavra para as suas considerações finais. Giovanni, eu que agradeço, deixo mais uma vez o meu abraço a você, aos bancários, e trago aqui a palavra do presidente Germano Siqueira, presidente da nossa Namatra, que tem dito a quem quiser ouvir, e disse no discurso de posse, que nós estamos marchando para um processo de desconstrução dos direitos sociais.
E não é apenas no parlamento. Até mesmo em alguns níveis da justiça, percebe-se hoje uma tendência de se aplicar o direito do trabalho na perspectiva liberal e não na perspectiva social. A ANAMATRA entende que o direito do trabalho tem uma funcionalidade, um fim em si mesmo. O direito do trabalho não nasceu das graças dos governantes, nasceu de muita luta social, de muita greve, de muita paralisação, de muita mobilização. É fruto da luta dos trabalhadores nas ruas. Este é um patrimônio que o trabalhador não pode perder. São 100, 150 anos de história consolidando garantias sociais. E a ANAMATRA está do lado destas garantias e lutará também por elas. Bom, doutor, muito obrigada. Obrigada, né, por participar dessa luta, né, para combater esse projeto que também concordo plenamente, é um projeto da precarização total. O sindicato tem 92 anos de luta, de história, né, de muitas conquistas, construiu um acordo coletivo nacional, uma convenção coletiva nacional, e tudo isso está ameaçado, né, por esse projeto de lei, e eu acho que isso nos chama a atenção para um outro problema, que é a necessidade da sociedade cobrar uma reforma política para que a gente não tenha um Congresso Nacional que é financiado por grandes grupos econômicos, pelas empresas, e que depois propõe projetos de lei que atendem os interesses desses segmentos e não o interesse da sociedade brasileira. Esse também é um debate que é importante a gente fazer, porque o projeto de lei existe porque tem interesses e o Congresso tem representado, no geral, esses interesses que não são da maioria da população. Então é importantíssimo a gente continuar nessa luta, saber que tem entidades como a ANAMATRA nessa defesa dos direitos sociais dos trabalhadores. Nós vamos continuar participando dessa luta, como eu disse lá, os bancários já participaram da paralisação aqui em São Paulo, esse ano, em anos anteriores, combatendo esse projeto da terceirização, e nós vamos continuar mobilizados. Um grande abraço a todos e até o próximo Momento Bancário.